Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal Caixa de Perséfone. Eu sou a Raquel. Essa vai ser a leitura para todo mundo que tem Sol, Lua e Ascendente no signo de Sagitário. Vai ser uma previsão de 3 meses sobre o que a primavera vai trazer para vocês, sagitarianos. Já virou uma carta 4 de paus, que é Vênus em Áries. Interessante porque Vênus em Áries, ela traz um aspecto de Vênus, pode trazer um aspecto de Vênus que geralmente as pessoas não estão muito acostumadas a lidar, né? Porque geralmente na astrologia Vênus é colocada como o planeta que nos mostra como a gente ama, fala das questões dos relacionamentos amorosos e tudo mais, mas ele tá muito assim também ligado a um arquétipo do feminino que é muito, digamos assim, tradicional, né? Eu acho que na astrologia tem um pouco dessa questão. Já tô viajando para sagitarianos, desculpe, mas assim, eu acho que tem um pouco de sentido, especialmente também com o resto que tá saindo aqui. Porque assim, essa questão da dualidade, né? Especialmente, por exemplo, se a astrologia ou essa questão de tarô não entende ou pode abarcar, por exemplo, as questões de gênero, especialmente dos gêneros não binários, né? E aí os outros espectros da sexualidade que não estão, né, conectados diretamente à ideia de binarismo, né? E aí se fala muito nessa questão de que a astrologia, tarô, magia, essas coisas mais esotéricas, tudo mais, ela lida com energias, né? E não sexualidades, né? Só que aí, por exemplo, tem ainda muito essa tendência a colocar, por exemplo, o feminino como receptor e o masculino como ativo, né? Sendo que, na realidade, Vênus, por exemplo, na astrologia, ela tem o positivo e o negativo, mas aí não necessariamente negativo de ruim, né? Ele tem o ativo e o receptor dentro do mesmo arquétipo. E aí Vênus em Áries, ele acaba trazendo a parte guerreira da Vênus, que é uma coisa que pouco se fala, inclusive, na astrologia, né? Por exemplo, tem uma questão do planeta Vênus que metade, entre aspas, metade, mas muitas pessoas que têm posicionamentos de Vênus, a gente nasce na realidade com a Vênus estrela da manhã. Às vezes a gente nasce mais, tem 2 tipos de Vênus, né? A estrela da manhã e a estrela da noite. Se você nasce mais conectado com a estrela da manhã, você é na realidade o arquétipo da Vênus guerreira, da Vênus que vai pra guerra, da Vênus que dá porrada nas pessoas, da Vênus que é ativa, da Vênus que é muito mais parecida com o arquétipo de Marte, por exemplo, do que com o arquétipo do amor, da recepção, da passividade, da beleza, inclusive, né? A beleza daí da Vênus em Áries é uma beleza guerreira, sabe? No sentido de quase, por exemplo, assim, você se arruma, você se apronta, você, sabe, você cuida do seu próprio corpo não só ou não exclusivamente para se sentir bonita e atraente, mas também porque você tá indo pra guerra. E você tá indo pra guerra e tu vai ganhar, entendeu? Tipo, não é também uma coisa passiva e ingênua, né? Porque também, tipo, as outras cartas que saíram aqui, ó, 2 de paus, que é daí Marte em Áries, também, que é o casal daí, 10 de paus, que é Sol em Libra, não. Na realidade é 10 de espadas, eu que tô me confundindo, que daí sim é Sol em Libra. 10 de espadas, a Imperatriz, que é outro arquétipo feminino, e a carta do universo nesse tarô, que é o mundo. E o mundo, nesse tarô, o universo, tá ligado a Saturno, que é outra coisa que as pessoas um pouco de dificuldade de entender. Então, assim, esses próximos 3 meses para vocês, sagitarianos, ele vai estar conectado muito de como talvez como vocês se colocam no mundo para ganhar as coisas. Por quê?
Porque tem um pouco assim, essas duas cartas aqui, 4 de paus e 2 de paus. Vênus e aí Marte em Áries, né? Tem um pouco de disputa, tem um pouco de... E aí não é uma disputa necessariamente declarada, né? Também, especialmente com 10 de espadas. Tem, tipo, um certo tipo de finalização, sabe? Um término de ciclo grande para a vida de vocês. E aí o próximo ciclo da vida de vocês vão estar muito mais, assim... Como vocês, reparando também, como vocês se comportam frente às coisas, né? Como vocês brigam por aquilo que vocês querem, porque essas duas cartas aqui, pelo menos, 10 de espadas, 2 de paus, tem também uma vibração muito assim, de deixar alguma coisa grande pra trás, sabe? É um fim de ciclo, mas também é a vontade de vocês de, tipo, deixar definitivamente um passado pra trás, sabe? Tipo, de enterrar alguma coisa mesmo, né? E aí, especialmente Marte em Áries, né? E aí essa carta aqui nesse tarô fica muito forte porque Marte está domiciliado, né? Então é também assim, tipo, ação, decisão, sabe? De tipo, seguir em frente de verdade. Não é só ver o ciclo acabando e aí mais ou menos se reorganizando do jeito que dá na vida, não. Tem um certo tipo de velocidade também e de trabalho, também pela carta da Imperatriz, que aqui também é... Se vocês olharem aqui embaixo, a Imperatriz está significada também por Vênus, né? Eu acho que aqui, de certa forma, não que todas as Vênus em Áries sejam Vênus estrela da manhã, às vezes não são. Mas eu acho que Vênus em Áries, ela tá, assim, um pouco mais pendente para Vênus estrela da manhã, que é a Vênus que está relacionada a Lúcifer. Que daí é outra parada estranha também que tem. Se você começa a estudar bastante o que significa o planeta Vênus, né? E aí especialmente os ciclos, né, do planeta Vênus, da estrela de 5 pontas e tudo mais, tem umas paradas muito loucas. Então, tipo, a Vênus estrela da manhã, ela tá ligada com o arquétipo do Lúcifer, né? Que na realidade é o arquétipo do desejo, da vontade, né? De querer viver, mas também de questionar, né? De desafiar, de certa forma, né? Para vocês, sagitarianos, eu acho que eu também tô falando de uma maneira bem genérica, porque eu acho que tá muito mais relacionado a questões gerais de vida, sabe? Eu vou tirar mais algumas cartas para ver se eu consigo apontar se tem alguma coisa assim, se eu posso dizer que é uma coisa mais relacionada com relacionamentos amorosos, mas eu acho que até agora é muito mais assim no sentido de direcionamento de vida, de quem que vocês são, daquilo que vocês querem fazer, daquilo que vocês, da onde vocês querem trabalhar. Acho que também tem um pouco de redirecionamento profissional de vocês. E é uma coisa muito positiva, porque a carta do universo, por mais que nesse tarô seja regido por Saturno aqui é positivo, sabe? No sentido de aprender também que as coisas precisam ser construídas, né? Eu acho que tem uma finalização de ciclo, mas aí tem também a possibilidade de vocês conseguirem construir a estrutura que vocês querem para viver aquilo que vocês querem também em termos profissionais e materiais, sabe? E não estar dependendo de uma estrutura pré-existente, né? Para viver daí toda a capacidade e criatividade de vocês. E aí isso também pode ser, de certa forma, ele pode estar relacionado a qualquer coisa, né? Eu acho que é para vocês uma coisa mais geral em termos de direcionamento de vida, mas aí isso pode também modificar muitas coisas, sabe? Isso pode também modificar os relacionamentos íntimos de vocês, né? Por exemplo, aqui saiu daí 7 de copas, que é Vênus em Escorpião, que é o que nós estamos agora no momento que eu tô gravando isso, e Pagem de Paus. As princesas nesse tarô são os pagens. O 7 de copas, num certo sentido, Vênus em Escorpião, ele também dá um certo tipo de tendência a saber o que vocês estão escolhendo a partir do desejo de vocês, no sentido de que, por mais que isso possa estar também conectado com relacionamentos amorosos daí, né, num certo sentido, é também perceber que às vezes, estranhamente falando, tipo,
vocês se sentirem sexualmente atraídos por alguém também pode estar estranhamente relacionado a não necessariamente vocês estarem atraídos por aquela pessoa, sabe? Mas sim atraídos por aquilo que elas conseguem fazer, ou por alguma característica que elas têm e vocês acreditam que vocês não têm. E aí é mais no sentido assim de tentar se complementar com as características dos outros. O 7, e aí isso não é necessariamente negativo também, tá? Isso não é no sentido de julgamento nem ruim, sabe? Porque às vezes também isso gatilha a questão do nosso desejo, né? No sentido de aquilo que nos dá, porque o desejo no tarô, quando a gente fala um pouco de desejo, é muito mais o impulso quase que instintivo que nos leva a querer fazer alguma coisa. E aí, geralmente também, pela combinação das cartas, é uma vontade que vem, mas que tu não consegue explicar e que tu não consegue dizer se vai dar certo ou não, se tem sentido ou não, sabe? Pelo menos para vocês aqui, eu não vejo a cobrança externa com relação a isso, né? Eu acho que daí as sagitarianas não vão estar, pelo menos, lidando com cobranças externas do tipo, o que você tá fazendo, sabe? Pra que fazer isso? Qual é o sentido disso? Sei lá, sabe? Então, aí vocês podem também estar muito mais conectados e percebendo a postura de vocês frente às coisas, aquilo que vocês querem, como vocês querem, o que vocês estão fazendo para construir a realidade que vocês querem, né? E aí, de fato, mudando a vida com relação a isso, tendo uma percepção disso, né? Tendo uma percepção íntima disso, de fato entendendo, né? E de fato fazendo. Porque também o Pajem de Paus tem um pouco isso, sabe? Isso traz mais desse elemento do fogo, traz mais dessa iniciativa, dessa vontade, desse fazer, né? Então muita coisa vai acontecer, acho que vai ser também 3 meses bem acelerados, 3 meses de muito trabalho, mas também 3 meses de muito retorno, né? Tanto, eu acho que daí o retorno é muito mais assim, de vocês perceberem que vocês estão no caminho certo, de vocês também estarem vivendo relacionamentos que sejam mais gratificantes para vocês, né? E aí no final da primavera talvez vocês percebam que muita coisa mudou nesses 3 meses e que inclusive a estrutura financeira de trabalho de vocês está sim melhor. Vocês mudaram muita coisa e mudou para melhor, uma coisa mais gratificante também. Bom, Sagitarianes, era mais ou menos isso que eu tinha para ver para os próximos 3 meses de vocês. Espero que tenha feito sentido, espero que vocês tenham gostado. Para uma leitura um pouco mais profunda, sempre é legal ver os 3 pontos principais do mapa astral de vocês, que é Sol, Lua e Ascendente. Sempre dando preferência primeiro para o Ascendente, depois o Sol, depois a Lua. Mas era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.